Boa noite. Em nome do Departamento de Ciência Política da UFPE e do NEP, gostaria de dar as boas-vindas à professora Marielle Ferreira, ao professor Hernani Carvalho e ao professor Michele Ribeiro, e dar início aí à nossa live de hoje no ciclo de debate Relações Internacionais em Tempo de Pandemia. Nosso painel de hoje é a live número 3, Pandemia e Judicialização. Nós acordamos previamente em fazer 2 blocos de perguntas. O primeiro bloco a gente separou o professor Hernani, eu vou fazer algumas perguntas a ele durante a intervenção, depois eu faço perguntas ao professor Michele e à professora Marielle, cada um entre 5 e 10 minutos para poder debater, né? E aí no final a gente abre aqui pelo chat, as pessoas fazem perguntas e eu vou passando aos professores, ok? Então vamos lá, Hernani, primeiro bloco. Essa situação, né, de pandemia, ela é completamente nova para o conjunto de instituições que temos hoje, né? Essa pandemia, ela gerou algum atrito entre os 3 poderes? Bom, boa noite. Cumprimentar meus colegas aí de webinar, né, Michele e Marielle, e a coordenação do evento, Leon. Boa noite a todos os participantes dessa empreitada, né, que é interessante, para parabenizar o departamento, parabenizar ao núcleo, né, de política internacional. Eu sou Marcelo aí na liderança, mas com uma participação forte aí dos alunos, professores da área de política internacional do departamento. Agradecer o convite. Bom, sim, a pandemia, ela trouxe, né, para o bojo do debate público brasileiro um sobressalto no que diz respeito à crise institucional, podemos chamar assim, que nós vemos vivendo desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Eu acredito que essas tensões já estavam instauradas, né, no sistema político brasileiro, e podem ser descritas por diversos aspectos, né? Um número elevado de partidos políticos, um certo grau de ativismo exagerado por parte das cortes superiores, muito vinculadas aí a uma permissividade enorme que se teve através da Constituição de 88, um Congresso que não tem uma credibilidade em termos de reputação por parte da população segura, né? Se pegarmos, por exemplo, o índice que mede as instituições no país, o índice que a FGV edita ano a ano, o Congresso é, de longe, junto com os partidos políticos, as instituições menos credíveis, né, da nossa democracia. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe um elemento de estresse no nível realmente elevado. Isso porque exige do Estado que eu falo não é apenas o governo, né, mas do Estado, um grau de sintonia e de responsabilidade para atuar junto ao combate, né, a essa epidemia de escala mundial, que não temos, eu diria, que não temos, mesmo em um aspecto, pensando numa lógica ordinária, porque não é da nossa tradição a lógica de planejamento, de emprego, de ação efetiva na área de políticas públicas. Se não fosse o SUS, estariam muito mais desarranjados, enfim. A pandemia, ela mostra claramente um grau de, por um lado, estruturalmente falando, de um grau de amadorismo, né, e de improvisação do Estado brasileiro para enfrentar uma crise de proporções que estamos enfrentando, de uma calamidade sanitária e de saúde. E, por outro, mostra o acirramento da disputa de poder
oriunda de uma clivagem que se origina no impeachment de Dilma e persiste até hoje com o governo Bolsonaro. E essa clivagem tem mostrado, tem como resultante, né, o que era de se esperar, porque isso vinha acontecendo já de algum tempo, né, tem como resultante um elevado grau de judicialização da vida pública, né, da política especificamente. Então, a pandemia, sim, ela vem e traz elementos que expõem de forma crua não só a instabilidade que o país vem vivendo, mas também a falta de preparo do Estado brasileiro para fazer frente a esse desafio. Hernani, e como é que eu posso dizer? Essas estratégias aí de a bypass, né, que a gente viu, na verdade é blame shifting que a gente chama, né? Mas na verdade o executivo coordenado com o judiciário para evitar os custos políticos de se implementar um lockdown. A gente observou, primeiro, isso tem um elemento de disputa a nível nacional, né, entre o governo federal e os governos subnacionais sobre quem dita as regras relativas ao combate à pandemia. Essa disputa foi judicializada e, como é público, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que os estados e os municípios eles têm autonomia decisória com relação a estes aspectos especificamente. Ou seja, até uma decisão interessante, porque, no geral, as decisões das Supremas Cortes, a nível internacional e, no caso do Brasil, não foge muito a esse padrão. O que se espera geralmente, que as decisões elas tendam a ser em favor do governo federal em termos de coordenação. Mas, nesse caso, uma defesa muito enfática do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, especificamente, para um isolamento horizontal, né? Isso gerou uma discussão, um debate público, vários governadores entraram na justiça e houve uma decisão do Supremo dando autonomia. Então, uma vez dada essa autonomia, você começa uma nova disputa interna dentro dos estados com relação a decisões que se referem a fechamento total ou não, né, o chamado lockdown. Essas decisões elas terminam implicando custos políticos elevados, porque todos os atores políticos envolvidos estão pensando em cenários pós-pandêmicos. E o cenário pós-pandêmico previsto é um cenário de terra arrasada na economia. Né? E, sendo terra arrasada na economia, há uma possibilidade muito grande, e aí é legítimo, né, que os governadores estejam preocupados com isso, de que ocorra uma preocupação em se blindar. E o que acontece, o que vem acontecendo, as duas primeiras decisões, uma no Maranhão e outra aqui em Pernambuco, no sentido opostos, cada uma delas, mas fazem parte de um arranjo interno, onde o Procurador-Geral do Estado, muitas vezes articulado com o governador e outras lideranças, ingressam com ação solicitando ao próprio judiciário que ele instaure o lockdown. No caso do Maranhão, houve a decisão nesse sentido. O governador do Maranhão, estranhamente, não recorreu, porque se o governador está implantando uma política pública de saúde e essa política pública de saúde ela é revertida no judiciário, porque ou ele não está bem seguro do que está pleiteando para a população enquanto política pública, ou ele concorda com a decisão do judiciário. Então, mais ou menos o que aconteceu foi que ele depois deu um depoimento dizendo que concordava com o lockdown e já vinha
preparando isso, enfim. O que soou um pouco que eles estavam trabalhando de forma articulada. No caso de Pernambuco, isso não prosperou, porque o juiz não aceitou e usou justamente esse argumento como argumento de contraposição, dizendo que não via necessidade de implantar um lockdown no Estado, visto que as próprias autoridades públicas responsáveis pelas políticas sanitárias não tinham estabelecido isso. E eram elas, as autoridades públicas, que tinham todas as informações, tinham planejamento, vinham acompanhando os dados, etc. Ele não veria motivo para que houvesse essa... Então, o que acontece aí é o que você colocou, é um blame shift, né? Quer dizer, você transfere os custos decisórios do executivo, no caso, para o judiciário, se blindando de possíveis ataques ou revanches eleitorais, né? Isso foi bastante discutido na imprensa, eu até escrevi um pequeno artigo sobre isso, mas sim, isso tem sido também um elemento, vamos dizer assim, a pandemia desmascarou esse tipo de mecanismo. Ok. Professora Marielle, já é possível identificar judicialização de questões políticas relacionadas à pandemia em instituições internacionais? Poderia falar de alguns casos e de que forma isso vem ocorrendo? Falta só ligar o microfone. Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentá-los, né, os colegas de live, também o professor Marcelo, o professor Rodrigo Albuquerque, quem me convidou, e já vou entrar direto na resposta, porque temos pouco tempo. Sim, né, essa situação de emergência global, ela acabou exigindo medidas excepcionais dos estados, né? Claro, muitos desses efeitos têm impacto direto no exercício e no gozo dos direitos humanos, que é onde eu me sinto mais à vontade para responder essa questão, né? E o processo de ampliação também do número de cortes de direitos humanos e, mais recentemente, os tribunais que julgam indivíduos por crimes cometidos contra o direito internacional também permitiu uma mobilização em torno desses mecanismos, né? No caso do TPI, por exemplo, Tribunal Penal Internacional, a notícia já noticiou o encaminhamento de 2 casos, né? Um, no dia 3 de abril, que foi uma denúncia contra o Bolsonaro, pelo descumprimento de medidas de isolamento, participação em manifestações, estímulo a aglomerações, medidas contrárias às recomendações da OMS, né, e sobre esse caso nós podemos conversar mais tarde com relação às chances de êxito, que eu não considero que sejam grandes, mas isso não diminui a importância da exposição dos diversos crimes cometidos aqui no Brasil, e que podem, inclusive, elevar o número de casos domésticos, né? No dia 18/4, um advogado radicado em Mumbai também encaminhou uma representação referente à responsabilidade de líderes chineses. Eu não consegui o teor da denúncia. De toda forma, essa iniciativa ela faz parte de uma mobilização em torno da responsabilização da China, que vai desde os aspectos dos mercados de animais, passando pela omissão, políticas de censura, funcionários da saúde, enfim. Eu assisti uma live com o Jamil Chad, que ele observa o silêncio das instituições internacionais em relação à responsabilidade da China, que a gente também pode conversar num outro momento, e essa questão, ela infelizmente tem sido instrumentalizada por alguns governos que pretendem enfraquecer ou até desmontar essas instituições internacionais. Também gostaria de citar exemplos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Ele recebeu uma solicitação que traz o pedido de uma suspensão de extradição para os Estados Unidos de pessoa idosa em razão do país ter, na ocasião, assumido, né, a posição de epicentro da pandemia.
O pedido foi baseado no artigo 3 da Convenção Americana e pode trazer uma nova interpretação aí importante para assuntos que envolvem mobilidade humana. E aí a gente vai para os sistemas interamericano de direitos humanos e africano de direitos humanos. Há também uma mobilização bastante presente. No sistema africano, não há notícias de casos específicos, já, enfim, analisados, mas os comunicados de imprensa de vários relatores, 12 ao todo, além de recomendações gerais sobre a pandemia, eles têm alertado sobre situações de violações específicas que podem gerar abertura de casos futuras, como, por exemplo, as medidas de restrição ao acesso à internet e informações sobre a pandemia na Etiópia e em Guiné. Também o Sistema Interamericano de Direitos Humanos adotou uma postura importante de se ressaltar. Ele atuou com medidas para coordenar a atuação das suas relatorias, por meio da criação de uma sala de coordenação oportuna e integrada, e essa sala tem atuado em várias frentes, né, emitido recomendações, comunicados de imprensa, se reunindo com atores sociais e estatais. Uma medida importante que dará o tom da atuação do Sistema Interamericano foi a Resolução número 1 de 2020, que reforça a declaração da Corte Interamericana em 4 de abril, que reafirma que as respostas à pandemia precisam ser multilaterais, resguardar o Estado de Direito e que medidas excepcionais elas devem respeitar os princípios da razoabilidade, necessidade, proporcionalidade e serem temporais e embasadas cientificamente. A CIDH emitiu 85 recomendações que dão atenção especial aos grupos vulneráveis. E, na sequência, 17 comunicados de imprensa reforçam essa recomendação, mas também dão conta de casos que possivelmente vão ser trazidos como queixas para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu vou citar 3. A violência policial contra mulheres trans, no contexto de decretos de países como Peru e Panamá, que estabeleceram dias específicos para a circulação de homens e mulheres, não respeitando o direito à identidade ou expressão de gênero, as violações ao direito de famílias vítimas do Covid, mas também de defensores de direitos humanos, por meio de medidas que estabelecem procedimentos excepcionais de sepultamento e cremação de corpos. Existem notícias de um aumento da violência e preocupação com a instrumentalização dessa medida, inclusive para o desaparecimento de opositores de autoritários. Isso, a comissão não fala diretamente, mas, de certa maneira, isso tem implicações para uma determinação brasileira, do Conselho Nacional de Justiça com relação a esse aspecto. Medidas que afetam grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, tomadas durante o período de isolamento, e por isso sem a participação dos interessados. Isso já havia sido notificado antes mesmo da reunião de horrores, presidida da presidência, no dia 22 de abril, na qual o ministro do Meio Ambiente brasileiro fala da baciada, de medidas legislativas que poderão vir por aí, algumas, inclusive, já adotadas. E, no mesmo dia, a Justiça Global encaminhou um informe para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enumerando os casos de ataques contra defensores de direitos humanos e a preocupação com o aumento da invasão de terras indígenas, inclusive nesse contexto político que nós estamos vivendo. Bom, sobre as terras indígenas também foi emitida uma medida cautelar de proteção pela CIDH, referente à invasão e omissão da Argentina no contexto do Covid-19,
E acho relevante também aqui mencionar medidas que reforçam o entendimento e avançam na justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, que já, enfim, que reconhece o direito autônomo à saúde. Eu também acho que é algo que a gente pode comentar mais adiante. Do meu ponto de vista, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos identificou, enfim, nesse aspecto, uma oportunidade de ser protagonista aí das discussões de saúde global. Mas o contexto, né, não só brasileiro, mas dos mais diferentes estados, especialmente aqui na nossa região, né, no contexto interamericano, nós observamos, de fato, esse estresse, né? A pandemia trazendo à tona mazelas já vivenciadas, mas que são, enfim, que se tornam situações de reiteradas violações de direitos humanos e exacerbam, né, os problemas brasileiros, mas também brasileiros e de outros países, mas também novas medidas, diferentes nesse contexto da pandemia, que possivelmente, ou que já estão sendo instrumentalizadas como forma de violação intencional dos direitos humanos. Então, nós temos efeitos não intencionais, mas efeitos intencionais também. Michele, sua vez agora. Boa noite, né? Primeiramente, eu queria também reforçar o que meus colegas já falaram, mas também parabenizar Rafael e Marcelo pela organização em torno do NEP, né? Pela participação de Rodrigo, que é o vice-líder no NEP também nessa empreitada. Está muito bom o ciclo de debates. Queria também dizer que eu estou honrado aqui a estar junto com a professora Marielle, que tem um extenso currículo, né, na área de Direitos Humanos e Relações Internacionais. Então, é uma grande responsabilidade estar aqui falando junto dela. O professor Hernani, que quando eu entrei no doutorado, começo de 2014, foi quem começou a me guiar mais para essa linha de judicialização da política, né? Eu, então, professor do curso de Direito, e aí, desde então, eu acho que eu não larguei mais esse tema. É uma das áreas que eu tento pesquisar mais pela parte de política internacional e de relações internacionais, ao que me cabe, né? Ao meu colega Leon, meu amigo. E para não perder muito tempo, eu já vou entrar também para dar uma reforçada, se é que eu posso reforçar depois desse voo panorâmico que a professora Marielle deu nessa exposição dela, sobre essa questão da judicialização mais no plano internacional. O professor Hernani explicou muito bem e trouxe questões dessa parte de judicialização para o plano doméstico, não é? Para as relações das instituições no plano doméstico, mas no plano internacional é uma coisa que está começando ainda a engatear mais, né? Então eu acho que eu vou dar colocar o pé um pouco atrás, né? Então não vou falar ainda dos casos, eu vou falar um pouco da ideia de judicialização para depois falar um pouquinho do caso, focando no caso brasileiro, né? Nos casos envolvendo o Brasil. Mas tem um artigo recente da professora Karen Alter e outros 2 professores sobre judicialização das relações internacionais, que ela traz alguns conceitos disso. Então, é um artigo, acho que 2018, 2019, é um artigo muito recente sobre essa temática. E aí, para expor melhor, para quem é da ciência política, mas não foca tanto em relações internacionais, ou quem é de outras áreas, é bom entender, assim, quando é que a gente fala de judicialização das relações internacionais, ou talvez a judicialização da política doméstica a partir de instituições internacionais, né? Então, a Karen Alter, por exemplo, fala de duas pré-condições, né? Que haja uma delegação para uma instituição, ou seja, um tratado internacional que estabelece uma instituição, é diferente do plano doméstico, que você já tem as instituições do próprio Estado definidas pela Constituição. E que essa instituição ela tem a capacidade de decidir a partir de normas legais, né? Então, essas são 2 pré-condições necessárias para que haja essa judicialização de temas políticos no plano internacional, que haja essa instituição. Além disso, essa instituição ela tem que ter uma autoridade formal, né, para decidir questões legais. Então,
quatro características mais fortes para que haja essa institucionalização que as autoras falam, na verdade, 4 critérios, que seria uma autoridade formal, que os decision makers sejam independentes, então sejam decision makers bem no estilo de juízes mesmo, são juízes, né, dependendo da instituição, se for corte internacional, é bem no formato de juízes, então também que as declarações sejam declarações de violação do direito, né, que essa instituição traga essas declarações sobre isso, desculpa, e que possam ordenar ou sugerir, pelo menos, ações para remediar ou prevenir violações de direitos, né. Então, no plano internacional, a gente não trata só de cortes internacionais. Eu acho que a ênfase é muito dada a cortes internacionais, mas a gente pode colocar outros tipos de instituições que são quase judiciais, né? Por exemplo, a gente teve o caso de Lula, que foi o Comitê de Direitos Humanos, que é uma instituição criada por um tratado internacional, que ela é independente, formal, que declara relações de direito e ordena, ou pelo menos sugere ações, né? A diferença para cortes é que as ações não são vinculantes, né? Esse eu acho que é o ponto central de uma organização adjudicatória judicial para essas quase judiciais. E aí, falando rapidamente dos casos, a professora já expôs muito bem, no geral, então eu vou ficar mais aqui, até por causa do tempo, em relação ao Brasil, né? Então, 2 casos assim, que chamaram mais a atenção recentemente sobre a questão de levar o problema da pandemia, ou questões políticas relacionadas à pandemia, sendo levadas para instituições internacionais. A primeira delas, assim, que a gente pode destacar, eu acho que por ordem cronológica, foi a da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eles entraram com uma ação, acho que a professora já falou disso, no Tribunal Penal Internacional, contra Bolsonaro, com crimes contra a humanidade, e a justificativa, e usou como justificativa processual a negligência do Augusto Aras, né? Depois dessa, teve outra, agora mais recente, que foi, entrou o partido, o PDT entrou na Comissão de Direitos Humanos, não é? Também contra as ações de Bolsonaro, mas de uma forma diferente, não é a mesma embasamento jurídico que é dado. A comissão, que quando leva questões para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela foca na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional foca no Estatuto de Roma, né? E aí, esse pedido do PDT, ele pede ele pede reparações de danos morais e materiais, né, para pessoas para famílias de pessoas que tiveram por familiares mortos por causa da Covid, como também pede uma medida cautelar, né, para que o presidente parasse de expor a população nesse sentido com as investidas ou com as manifestações que vêm ocorrendo normalmente aos domingos, né? Esses 2 casos, a gente precisa, então, diferenciar aqui para ser uma forma mais didática. No caso do TPI, entra-se contra o presidente, né? Então, é o indivíduo, inclusive o presidente em exercício, que é uma inovação que os tribunais penais internacionais eles começaram a discutir essa questão e oferecer essa possibilidade, né? Inclusive com a Assad e a questão da África do Sul, se alguém tiver conhecimento sobre isso, né, quiser perguntar depois. Já no caso da comissão, que a comissão oferece depois, se achar pertinente, à Corte Interamericana, é o Estado brasileiro que é objeto na ação, né? Mas nessas 2 situações a gente tem o quê? Tem as cortes internacionais, normalmente, elas obedecem à ideia do princípio da subsidiariedade. Significa que o processo, normalmente, ele tem que tramitar no plano interno até o final, para depois você acionar uma corte internacional, né? Em nenhum desses 2 casos isso ocorreu. Porém, há exceções, né? Tanto o TPI como a Corte Interamericana abrem exceções. Nos 2 casos, as exceções foram arguidas no sentido de que qualquer ação, qualquer medida que fosse tomada, o Augusto Aras não permitiria o avanço, né? Que seria alguém que deveria levar à frente. E houve medidas que foram arquivadas por Augusto Aras, então essa é a justificativa que eles têm nessa situação. Ao meu entender, só rapidamente, eu acho que a do TPI dificilmente prospera, porque crimes contra a humanidade geralmente é uma coisa mais grave. Eu acho que até o próprio ator que entrou, o próprio grupo que entrou, eu acho que eles têm consciência disso. A ideia é conseguir uma pressão internacional maior, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu acho que essa ação
é muito mais voltada a uma pressão, porque quando você dá um rótulo de crimes contra a humanidade, isso cria um peso maior, né? Então, eu acho que essa exposição, aproveitando uma onda política negativa que Bolsonaro vem sofrendo no plano internacional, eu acho que essa foi a ideia. Já no caso da comissão, talvez a coisa prospere um pouco mais, sempre observando que a corte pode dizer que os requisitos procedimentais de esgotamento do trâmite doméstico não valeu, então não foram atingidos, então ela pode suspender daí. Mas em caso de indo para frente, eu acho que a gente pode discutir mais à frente algumas questões que isso pode implicar. Só lembrando que o TPI ele foi constitucionalizado, né? Então, no artigo 5º, parágrafo 4º, a emenda 45 da Constituição, ela colocou o TPI como um tribunal, uma espécie de tribunal constitucional, mesmo ele sendo internacional. Eu acho que eu fico por aqui, Leon, para essa primeira pergunta, para não me estender mais, porque eu já me estendi. Ok, Michele, você falou por 7 minutos e 30. Vamos lá, uma segunda pergunta ainda para esse bloco dos internacionalistas, depois a gente abre para o público perguntar. Já anotei aqui uma pergunta do professor Hernani, demais participantes, quem quiser fazer a pergunta é só clicar aqui no chat e escrever e direcionar a quem vocês estão perguntando. Obviamente o professor Hernani direcionou ao grupo dos internacionalistas, né? Não ia fazer a pergunta para ele próprio, mas os demais que fizeram a pergunta, por favor, escrevam para quem está direcionando. Segunda pergunta para o bloco dos internacionalistas. Quais as implicações, né, dessas medidas para as próprias instituições? Seriam implicações possivelmente positivas ou negativas? Professora Marielle, por gentileza. Bom, é uma pergunta que não é simples de ser respondida, né? Uma vez que o próprio Michele, ele fez um comentário que esse processo de judicialização no âmbito das relações internacionais é algo mais recente. No entanto, também é um movimento bastante forte, que já não tão recente, mas talvez mais exacerbado nos últimos anos, um movimento de ataque às instituições internacionais, né? A gente já vinha falando a respeito da crise do multilateralismo, né? Com ações de lideranças políticas no âmbito internacional voltadas ao desmonte dessas instituições internacionais, inclusive os Estados Unidos, que até há um tempo atrás mantinha uma posição que a gente chama de double standard com relação às instâncias internacionais, de forma geral, mais especificamente as de direitos humanos, ou seja, né, promovem esses mecanismos, mas ao mesmo tempo se isentam da responsabilidade com relação a eles, hoje adotam uma posição bem mais combativa com relação às instituições internacionais. As cortes não ficam de fora, muito pelo contrário, né? Se nós observarmos as medidas do presidente Trump, desde que ele assumiu o poder, foi de se desvincular desses mecanismos, né, de alguma maneira. Em alguns com ataques diretos, como no caso do Tribunal Penal Internacional, que sofreu, cujos funcionários sofreram, inclusive, ameaças diretas de ação dos Estados Unidos, caso continuassem investigando situações como do Afeganistão, por exemplo, né? Entre outras lideranças que nós já conhecemos, que, enfim, tem uma posição refratária ao papel e à atuação dessas instituições internacionais. Também um contexto de mobilização e contramobilização de grupos, né, no caso, uma forte mobilização de grupos conservadores, com traços autoritários, em diferentes composições com outros grupos, com o objetivo
claro de retroceder ou impedir avanços no campo dos direitos humanos. Hoje, inclusive, se fala em remodelar os direitos humanos, né? Também, e aí, enfim, nesse contexto, é possível que algumas decisões desses mecanismos ou, enfim, o posicionamento de acatar ou de assumir, né, enfim, de investigar os casos, se pronunciar com relação a eles, isso acaba tendo implicações que podem, desde trazer riscos de esvaziamento dessas instituições internacionais, a saída de países, por exemplo, a retirada de países de tratados internacionais, e aí é importante dizer que isso também, de outro lado, não é um fenômeno que esses mecanismos desconhecem, né? Casos relacionados à pandemia, eles acabam também estressando, né, o ambiente internacional, não só o ambiente doméstico, e isso pode também gerar um risco, né, para essas instituições internacionais de esgotamento, que já tem acontecido com a ação de alguns países de retirada do financiamento dessas instituições internacionais, o risco também de que as medidas desses mecanismos não alcancem reconhecimento e internalização, apesar de que isso também não é um fenômeno, enfim, uma situação nova para esses mecanismos. Muito se discute a respeito da efetividade dessas decisões, até porque muitos estados são refratários, não internalizam as normas de direitos humanos, sequer reconhecem as decisões emitidas por esses tribunais, mas, de toda forma, existem estudos que apontam para avanços consideráveis, mesmo que a compliance, em grande parte dessas instituições, sejam apontadas como não tão alta ou baixa, até porque, enfim, alguns estudos que têm olhado para as instituições internacionais e o papel das instituições internacionais, consideram a atuação delas relevante na medida em que permite espaço de mobilização, espaço de exposição dos casos, né? O próprio professor Michele fez um comentário, né, que o encaminhamento do caso brasileiro, né, relacionado ao Bolsonaro, ao Tribunal Penal Internacional, é muito mais, e concordo com ele, uma estratégia da associação de expor as ações como um crime contra a humanidade do que, enfim, acreditar ou imaginar que essa demanda vai prosperar. Mas eu não gostaria de ser, enfim, pessimista, né? Quer dizer, esses riscos, as instâncias internacionais, elas têm corrido, elas têm enfrentado, nesse contexto que nós estamos vivendo, mas, de outro lado, nós vemos que esse processo ele pode ter também efeitos positivos para essas instituições internacionais. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do meu ponto de vista, ela tem atuado durante a pandemia, identificando aí uma oportunidade dela se reafirmar como uma autoridade, né, autoridade nessa linguagem, né, dos direitos humanos, né,
um interlocutor importante e que possa ser fortalecida aí por movimentos sociais e pela própria interação dela com outras instâncias domésticas que também estão sendo ameaçadas. É interessante observar que, recentemente, o Lewandowski mencionou a resolução número 1 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em uma ação que envolvia os direitos trabalhistas, e nós sabemos que o STF é uma instituição que também sofre, né, com, enfim, com essa situação e com ações de desmonte de instituições, tanto no campo internacional como no âmbito doméstico. No caso brasileiro, a gente pode observar isso, né? Também acho importante, um momento relevante para a saúde global e também para a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né? Então, o encaminhamento de casos que envolvem a pandemia para esses mecanismos de direitos humanos pode reforçar um entendimento que não é atual, né? Já em 2018, a Corte reconheceu, por exemplo, o direito à saúde como um direito autônomo, mas vejo como relevante a atuação desses mecanismos no sentido de reforçar o entendimento de que os direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais, eles, claro, eles podem ser alcançados de forma progressiva, mas eles são exigidos, né, de forma imediata. Ok, professora Marielle. Michele, 5 minutinhos. Sim, senhor. Então, já que o tempo está mais restrito agora, a professora Marielle, ela foi, acho que, mais otimista do que eu. Então, os aspectos otimistas eu vou deixar para ela, como ela falou. Eu acho que tem alguns elementos importantes, como essas instituições se mostrarem, como ela mesma falou na primeira parte, na primeira pergunta, como atores de temas de saúde global, ter maior visibilidade e legitimidade, mas eu acho que os efeitos negativos, principalmente pela conjuntura internacional, né, para as instituições internacionais de forma geral, se a gente pensar que os tribunais internacionais, eles são um processo de uma ordem internacional liberal, né, são instituições contra-majoritárias que defendem direitos de minorias, muitas vezes, que isso está em jogo. As próprias democracias liberais, algumas delas estão questionando a autoridade dessas instituições internacionais, então estão com uma agência mais, poderia colocar até iliberal, né? São democracias iliberais, se a gente usar o Fareed Zakaria como exemplo. Eu acho que, no mais, o positivo seria a coisa permanecer como está, mas se alguma dessas ações prosperarem, dada a sensibilidade, principalmente quando ela atinge governantes, isso é uma coisa que é sensível não só para o caso e não só para o país, como para outros estados também que podem se ver objetos desse tipo de ação, eu vejo isso mais negativo. E no plano internacional, está sendo muito chamado agora um conceito de backlash, que é como se fosse uma contenção e uma resistência até para retraimento de instituições internacionais, como as cortes internacionais, né, que pode ser desde uma sistemática não compliance, né, então você não cumpre as regras de forma sistemática, até proposta de reforma, corte de financiamento, como o Trump falou da OMS, até a saída do organismo, ou então tentativas mesmo de extinguir o tribunal, como já ocorreu com tribunais africanos. Então, o próprio TPI sofreu muito com essas questões recentemente, vocês têm acompanhado, viu que vários estados africanos, o Burundi saiu do TPI, mas outros ameaçaram sair. A África do Sul foi contida pela Corte Constitucional, né, porque o presidente Zuma ele tentou sair, então o momento não é um momento muito bom para as instituições internacionais, e eu acho que isso pode ter um efeito negativo maior, né, principalmente se a gente pensar
em termos de governos populistas. Por exemplo, um artigo do ano passado, o professor Eric Volten, da Georgetown University, ele fez uma pesquisa e identificou que esse tipo de ação, o backlash, essa resistência, de 28 casos que ele identificou em cortes internacionais de forma geral, em 18 casos foram de governos taxados como populistas. Ou seja, que há uma sensibilidade maior, principalmente quando esse tipo de backlash ele vai, quando esse tipo de julgamento numa corte internacional é direcionado para um governo que tem essas características e quando isso tem uma sensibilidade maior. Por exemplo, um julgamento com relação a Bolsonaro ou qualquer outro governante, o Trump, quem seja, ele vai ter uma mobilização interna forte. Ele vai ter um momento também de revés interno em cortes constitucionais ou demais tribunais no plano interno, ele pode se refletir no plano internacional como a mesma estratégia. Ele pode também estar relacionado ao tipo de questão que está sendo judicializada, porque o fato de ser uma instituição internacional, muitas vezes com juízes estrangeiros, sediada no estrangeiro, para um governo que já é muito resistente e muito apegado à questão de soberania, isso aí pode ter um efeito muito negativo. Então, eu acredito que algumas dessas cortes, eu não vejo isso no perfil da Corte Interamericana, mas talvez o Tribunal Penal Internacional, pelo que ele veio passando, ele faça uma autocontenção nesse tipo de ação, né? Ele evite entrar em situações muito polêmicas, justamente para evitar, por causa desse momento negativo que vem passando. Olha aí, Leão, eu consegui menos de 5 minutos. Excelente. Então, está aberto aqui para as perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta por ordem cronológica, que foi a pergunta do professor Hernani, né? Qual seria o papel das instituições internacionais, ou melhor, das cortes internacionais, no caso de uma guerra fria entre Estados Unidos e China? Eu começo ou a professora Marielle? Pode ser a professora Marielle, que você acabou de falar, né? Agora, em 3 minutos, no máximo 4, para a gente poder contemplar mais perguntas possíveis. Bom, opa. Michele, eu estava aqui, logo que me foi feita a pergunta, eu fiquei aqui refletindo, né, uma possível guerra fria entre Estados Unidos e China. Eu acho que a guerra ela não está fria, ela está bem, bem colocada, né? Eu acho que é interessante observar que desculpa, eu vou reformular. Quer dizer, eu concordo com o Michele que nesse contexto, né, internacional, de desmonte das instituições internacionais, em uma situação que a gente já vivencia, de certa maneira, de embate entre Estados Unidos e China, vários mecanismos, não só os de direitos humanos, mas, por exemplo, mecanismos como de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, têm sido atacados, né? Então, as cortes internacionais, nesse sentido, elas ficam bastante fragilizadas, né? Eu também não sou otimista, Michele, com relação ao que a gente observa hoje. Eu tentei apontar alguma luz aí nessa escuridão absurda que nós estamos vivenciando. Acho também que a futura eleição aí nos Estados Unidos pode ter impactos importantes aí no que a gente vai ver depois, né? Mas fica bastante frágil, professor Hernani, a atuação das cortes nesse contexto, o que não significa, a não ser que por meio da estratégia
dessas lideranças, o desmonte, né, efetivamente ocorra. E aí eu vou recordar uma live que eu assisti com os professores Matheus Carvalho Hernandes e o professor Bruno Botti. O Bruno Botti bastante pessimista com relação ao que nós estamos vivenciando hoje. Ele diz que acredita e se preocupa que as próximas lives que ocorram sejam para falar da história, né, da proteção dos direitos humanos, desse arcabouço dos direitos humanos, enfim, como algo que deixou de existir, né? Então, eu vejo como bastante preocupante. A gente tem observado uma atuação bastante cuidadosa de organizações internacionais. Também vi uma live com o Jamil Chad, que ele comenta sobre o silêncio da OMS com relação à China também. O Matheus Hernandes fala do silêncio do Conselho de Direitos Humanos com relação à China, em um momento que, claro, ferir suscetibilidades também traz dificuldades muito grandes para a existência, para a sobrevida dessas instâncias internacionais. Não sei se respondi, mas... Ok, professora Marielle. Michele, deixa eu pular para a próxima pergunta, porque se cada um responder, a gente vai ficar meio apertado aqui. Uma pergunta do professor Marcelo Medeiros, né? Pergunta para os três palestrantes. Qual o impacto da Covid-19 no Pacto Federativo? Mais especificamente, o quanto a pandemia estimula ou não a paradiplomacia? Michele, Hernani. Eu vou falar um pouco mais só rapidamente da paradiplomacia, né? Eu acho que, apesar de todos os efeitos negativos que possa ter, se a gente pensar em termos de pacto federativo, aí o professor Hernani pode falar melhor do que eu, mas eu vinha justamente pensando nisso que o professor Marcelo questionou, que os estados e municípios também, eles tiveram que ser mais ativos, ainda mais do que eles estavam sendo ultimamente por causa dessa situação diplomática. Então, eles buscaram isso, então, eles abriram essa janela de oportunidade, apesar de tudo, para que eles desenvolvessem. Então, eu acho que é um momento de aprendizagem, eu acho que institucional, no caso de estados e municípios, em relação à paradiplomacia. Eu acho que nessa aprendizagem eles podem ganhar com isso. Vou ficar por aqui. Ok. Hernani, Marielle, vocês querem comentar? Eu concordo somente, assim, eu vejo da mesma forma que o professor Michele não gostaria de, enfim, acrescentar nada, eu concordo com ele. Hernani? Na verdade, eu acredito que a pandemia, ela termina tendo um reflexo, sim, né, nesse aspecto. A ver se isso vai trazer algum tipo de redesenho federativo. Agora, é preciso lembrar que essa paradiplomacia, ela, de alguma forma, já vem atuando, né? A cidade de São Paulo tem até pela sua pujança e força econômica, mas não só ela, é um grande exemplo de como a paradiplomacia funciona bem. Alguns estados também desenvolveram, né, paradiplomacia. Agora, o rebatimento disso, né, com relação a desenhos institucionais, né, que eu acho que pode ser uma coisa interessante, né, ou seja, como é que isso pode se rebater na questão federativa, é que, numa democracia, diferente de países onde o regime é fechado, e muito centralizado, e muito coordenado através das capitais, né, pensando aqui em Pequim, pensando em Moscou e etc., esses países que têm políticas muito centralizadas, numa democracia a tendência é o compartilhamento de poder, né? É a divisão de poderes, fazer com que as unidades menores, municípios, estados, elas tenham capacidade de articular e de desenvolver projetos de políticas, e por que não políticas externas, né?
dessas unidades. E eu acho que isso vem acontecendo. O que a pandemia pode trazer, e aí, eu não sei, acho que temos que ver o cenário, como é que isso vem ocorrendo, é um certo, talvez, esgarçamento dessa ação. Vide aí a compra de respiradores por alguns estados, isso terminou dando uns burros na água, porque os equipamentos foram entregues de forma inadequada, às vezes você compra o respirador, vem de uma marca, mas os equipamentos que auxiliam a respiração vêm de outra, não funciona. O que mostra o seguinte, é que a vontade de atuar como para resolver o problema, ela não está alinhada com a capacidade técnica institucionalizada de funcionar como se deve ser, né? Ou seja, passando pelas regras. E aí também tem um rebatimento no próprio tribunal, né? Preciso saber se o Supremo Tribunal Federal não vai bloquear, né, essas tentativas emancipatórias, por assim dizer. Ok, então eu vou passar agora para a pergunta aqui de Uli Figueiredo. Ao Bloco Internacionalista, a judicialização no contexto internacional pode ser necessariamente colocada como alinhada ou desalinhada ao princípio da soberania dos países? Então eu vou falar um pouco disso, eu acho que a professora Marielle complementa. É uma faca de dois gumes aí, né? Porque a autoridade de uma organização internacional, ela vem de onde? Ela vem de algumas questões que algumas vezes dependem dos estados. Por exemplo, a delegação. Os estados criam uma organização internacional, então eles criam por delegação, né? E estabelecem, e aí emendam em outra autoridade, que é a racional legal, né? Se a gente pensar em Weber mesmo, é uma instituição naqueles formatos racionais legais. Então, por um lado, o Estado, ele autoriza, de certa forma, o funcionamento, ou ele se predispõe a participar daquele sistema. Por outro lado, a instituição ela é independente, então ela vai entrar em situações que muitas vezes os governos não estão muito dispostos a arcar com aquilo. E há uma margem de interpretação sempre em tratados internacionais, quais são os artigos que uma Convenção de Direitos Humanos ele estabelece. Aquilo ali dá uma margem de interpretação para a corte e aí o Estado não prevê tudo, não é? Quando ele se vincula. Então há um custo para a soberania, sim. Vou parar aqui para deixar a professora Marielle falar. Exato, né? Esse custo para a soberania, de fato, ele existe, né? No entanto, eu acho que enfim, é interessante pensar que quando o Estado ele reconhece a competência dessas instâncias internacionais, a mobilização que se dá em torno de casos específicos, né, encaminhamento de casos para esses mecanismos, como, por exemplo, a própria atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, na região, em casos, em algumas situações de países, né, nós vemos países que conseguem, enfim, um relacionamento que permite avançar nas discussões e na construção conjunta dos direitos humanos, porque é um processo de construção que ocorre no embate político mesmo, né, com forças políticas, e, de certa forma, é possível observar alguns avanços, né, nesses diferentes campos. Agora, depende muito, enfim, da característica dos estados também, né? Acho que em democracias é mais fácil você conviver com as instâncias
internacionais de direitos humanos, né? Claro que em regimes autoritários existe uma convivência muito mais difícil e, nesse sentido, também os custos, eu não diria que os custos sejam maiores, mas o embate ele é maior. No caso das democracias, esses custos eles podem ser minimizados, até por conta do próprio processo democrático. Não sei se me fiz entender. Ok, professora Marielle, obrigado. Vamos agora para a pergunta de Guilherme Fenício. Ao bloco internacionalista, quais os impactos negativos e ou positivos da atual pandemia para o processo de regionalização da América do Sul? Então, vou falar novamente. Eu acho que nessa área de regionalização não é muito a minha linha de pesquisa. O professor Marcelo está aí, então fica até difícil a gente falar com ele escutando, né? Mas eu penso que... Ligue sua câmera, por favor. Tá, desculpa. Eu penso que já há fatores que comprometem conjunturais na América do Sul agora que dificultam a regionalização. Não sei se ela perguntou em relação, foi ele ou ela, em relação à região da América do Sul, né? Mas falando em termos de América do Sul, a gente já está com um problema de desalinhamento, de baixa capacidade de interação diplomática entre os países agora, né? Com Argentina, Brasil, nessas situações que a gente vê agora, e mesmo a gente já via também os processos de crise interna dos países, que começou com aquela crise política que virou econômica também do Chile. Então, eu acho que o efeito da pandemia tende a desregionalizar mais, assim. Eu acho, pelo menos, a minha impressão como alguém que não pesquisa essa área. Ok. Vou ser breve também. Do meu ponto de vista, converge com o do professor Michele. É mais vou usar a expressão novamente do professor Hernani, mais um estresse em um contexto de crise das instituições, enfim, crise dos processos de regionalização. Marielle, precisa ligar sua câmera, por gentileza. Tá, desculpa. Crise, enfim, desses processos em razão tanto desses movimentos, enfim, desse avanço, né, do conservadorismo autoritário em alguns países da região e a dificuldade de entendimento e de estabelecimento de consensos. Então, nesse sentido, a pandemia é um estresse adicional do meu ponto de vista. Ok, vamos agora para... Por enquanto, é a última pergunta que está aqui listada. Quer falar, Hernani? Oi. Só colocando pimenta no pirão alheio, né? Toda essa questão da regionalização, né? Enfim, é preciso observar que existe um processo na América Latina, em geral, onde você tem um contínuo, né, de lideranças populistas que vem assumindo a liderança em diversos países, né? A gente fala do Bolsonaro, mas tem o retorno, né, do kirchnerismo na Argentina, você tem o Obrador no México. Então, há vários movimentos, claro, que são distintos, né, no sentido de que defendem, de que pregam, mas são lideranças populistas. E eu acredito que a pandemia ela termina por ser uma janela de oportunidade para que esses governos populistas eles ganhem mais força e para que eles se instalem com mais segurança, né,
no poder nesses países. Eu acho que a pandemia termina criando essa janela de oportunidade. Eu vejo o que aconteceu, por exemplo, na Hungria, né, com o Orbán, ou mesmo na Rússia, né, enfim, na própria China, enfim, isso termina sendo uma coisa que termina rebatendo aqui também na América Latina. Só para comentar. Ok. Pergunta aqui, por enquanto, a última, né? Até agora ninguém mais manifestou como pergunta. Só o professor Marcelo que fez aqui uma consideração que a gente vai levar em conta. Maria Fernanda, Marielle e demais professores, de forma otimista, como vocês veem a relação dos Estados soberanos e as cortes internacionais? Bom, acho que eu começo, né, a responder. Se nós observarmos enfim, o histórico da atuação das cortes internacionais, enfim, de instâncias internacionais, desses mecanismos judiciais e quase judiciais, em um outro contexto, acho que é importante, né, especialmente no fim da Guerra Fria, a gente observa que algumas decisões, elas, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, foram e têm sido de extrema relevância. Por exemplo, a Corte ela se afirmou, nos casos chilenos, como um interlocutor importante, como uma autoridade importante no que se refere à justiça de transição, né? O Brasil não avançou nesse sentido, mas leis de anistia foram quebradas em diferentes estados, né? E estados que reconheceram a decisão desses mecanismos internacionais, enfim. E é interessante observar também que às vezes a gente olha compliance só olhando para a posição do Estado como uma entidade unitária, né? Mas muitas decisões desses mecanismos têm sido utilizados por juízes em primeira, segunda instância para fortalecer o entendimento com relação aos direitos humanos. Enfim, fortalecendo, inclusive, de certa forma, algumas dessas decisões. O que ocorre é que o contexto atual traz dificuldades consideráveis para a atuação desses mecanismos, né? Mas é importante olhar para a história desses mecanismos também, né? A gente não pode, e aí, o lado otimista, né? A gente não pode enfim, somente considerar esse momento de dificuldades para avaliar o papel dos mecanismos de instâncias, como as cortes regionais de direitos humanos, por exemplo, né? Eu tenho estudado aspectos de compliance, então alguns estudos vão falar, bom, se você vai olhar a maior parte das análises a respeito de compliance aponta que a maior parte das recomendações dessas cortes são atendidas de maneira parcial. Mas isso não significa que não ocorram mudanças dentro dos próprios estados. Por exemplo, os Estados Unidos nunca reconheceu medidas com relação a recomendações da Comissão Interamericana sobre pena de morte, mas aconteceram mudanças que foram mobilizadas por movimentos domésticos que também, enfim, buscaram apoio em algumas dessas decisões para alterar algumas medidas com relação à pena de morte, por exemplo, a morte para, enfim, crianças que cometeram crimes
e receberam essa pena, por exemplo. Ou as ações que envolvem assistência consular para aquelas pessoas que estão no corredor da morte, né, nos seus, enfim, durante o processo de julgamento. Então, não houve um reconhecimento dos Estados Unidos, mas houve uma mudança doméstica com relação à atuação, enfim, com relação à política nesses casos. Ok. Hernani, agora, professor Marcelo fez uma consideração aqui e que se conecta com a pergunta, eu acho que é Tassiana, né? Tassi Oliveira, fez aqui. Eu vou juntar as duas para formar uma só, tá? Hernani, Reino Unido e França, estados essencialmente unitários, possuem práticas paradiplomáticas muito menos pronunciadas do que estados federativos como a Alemanha ou Bélgica, mesmo se todos esses estados sejam, em princípio, estados democráticos. Tassiana complementa. Professor, pelo que vocês falaram, não seria mais fácil observar práticas paradiplomáticas em federações pela própria definição de federação? Eu acho que, na verdade, foi na hora que eu fiz a minha fala, eu terminei me expressando mal. Quando eu estava comparando países, eu estava pensando em países mais abertos e mais fechados, entendeu? Então, concordando com o Marcelo, entre países democráticos, os países que têm governo mais centralizado terminam controlando, né, de forma mais relevante ou com força a política internacional, ou seja, a possibilidade de alguns cantões desses países desenvolverem algum tipo de, vamos dizer assim, autonomia em transações internacionais, né? O que termina facilitando para países federativos, né? Às vezes pela dimensão, pela diversidade cultural, por interesses de negócios específicos em cada região, termina por ter mais facilidade, né, em você ampliar e desenvolver uma cultura de paradiplomacia. Eu acho que foi mais a minha expressão. Quando eu coloquei a primeira vez, eu terminei, talvez, associando a países, todos os países abertos, não era isso. Eu estava comparando países abertos e fechados. Ok. Aqui a última pergunta, né? Cláudia, no contexto brasileiro, é possível pensar na possibilidade de diálogos institucionais nesse período de pandemia? Ou, pelo que já vimos até aqui, é algo impossível de acontecer? Eu posso iniciar. Eu acho que os diálogos institucionais estão acontecendo, né? O que está ocorrendo, na verdade, é uma disputa, né, sobre que tipo de decisão deve ser tomada ou não. E aí o diálogo ele fica no nível mais hard, né, de disputas políticas, tanto a nível nacional, o presidente com os governadores, o presidente com a Câmara, o presidente com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal com os governadores. Então, há por assim dizer, um debate interno em torno da pandemia sobre quais são as melhores saídas do ponto de vista sanitário e de saúde. E, por outro lado, um debate que está embutido nesse debate sanitário é o debate econômico. Não há um alinhamento entre as forças políticas no país sobre que tipo de articulação pode ser feita, ou de linearidade pode ser feita entre, de um lado, combater a pandemia e, do outro, os efeitos, né, de um isolamento mais rigoroso que vem sendo defendido pela maioria das pessoas no país. Então, isso termina criando um conflito muito grande, mas eu acredito que o diálogo está ocorrendo. É um jogo duro, né? É um diálogo feito num jogo bastante duro, não é uma pelada de final de semana, é um jogo, uma disputa de campeonato da Champions League. Então, acredito que isso termina estressando, né, as nossas instituições, mas, ao mesmo tempo, elas vão ganhando
experiência e gordura e capilaridade para sair de problemas eventualmente parecidos no futuro. Michele? Eu, sobre esse ponto aí, só se eu for falar um pouco mais das relações entre instituições internacionais e o governo federal, mas antes disso, ou em vez disso, eu preferia falar um pouco da outra questão que foi feita para a professora Marielle, e para mim, eu acho que eu queria complementar um pouco lá, porque eu fiquei com vontade e não deu para falar na hora. Sobre o otimismo em relação à relação entre Estados e cortes, Estados soberanos e cortes internacionais, se vocês me permitem. Eu acho que os dados empíricos, eles permitem que a gente veja a coisa mais em relação ao copo meio cheio. Não em termos herméticos de compliance puramente, porque a compliance, ela desvia um pouco, dependendo da forma como você mede ela. Mas você vai ver, se você está falando hoje em dia de judicialização das relações internacionais, é porque existe uma ativação dessas cortes e não só uma ativação. Há um aumento no número de cortes e de outros organismos judiciais ou quase judiciais, são mais de 2 dezenas hoje, uma ampliação do número de estados-partes a essas cortes internacionais, uma ampliação imensa, se você olhar para a Europa, mas também para a América Latina, no número de ações, e além disso, protagonismo em temas importantes, ou seja, as cortes vão ampliando e vão entrando em situações que antes não entravam, assim, elas vão forçando desde ampliar a questão dos temas a ampliar a sua forma de participação. Até a Corte Interamericana criou um sistema de compliance e de medidas específicas e de medição, como é que os estados estão cumprindo, e aí ela coloca se aquela medida específica na sentença ela foi cumprida, ela foi parcialmente cumprida ou foi completamente cumprida. Ou seja, esses elementos institucionais, assim, esses dados, eles nos levam a um momento mais otimista, apesar de que a conjuntura hoje ela não está sendo boa. Em relação só à questão da pergunta de relações institucionais, eu acho que o governo federal hoje, que é o governo que faz essas relações, se você deixar um pouco de lado a paradiplomacia e pensar especificamente nas relações de instituições formais no plano internacional, é o governo federal que faz. E a gente vê que, se você ligar com a pandemia, a gente tem um processo de negação, e situações que a gente, negacionista, né? Situações que a gente vê também no sentido de uma possível maior aproximação, questões internas terminam impedindo que haja esse avanço. Por exemplo, a divulgação do vídeo, ela põe em xeque várias relações, desde com organizações não governamentais, com a União Europeia, com a China e outras questões do tipo. Então, a situação hoje é mais complicada, né? Para você ter esse tipo de relação em instituição internacional e o governo do Brasil, né? Ok. Professora Marielle, quer comentar essa pergunta? Isso, eu tendo a concordar com o professor Michele, né? Acho que eu entendo as colocações do professor Hernani, que colocam, né, que os diálogos eles estão ocorrendo, mas eu acho que nesse contexto de negacionismo do Executivo Federal, isso faz com que, mas não só isso, né, a própria, enfim, os próprios acontecimentos últimos que envolvem, enfim, os traços autoritários desse governo, as ações irresponsáveis, né, e aí eu vou utilizar a própria... e aí, quando eu digo irresponsáveis, eu estou também considerando a forma como essas atitudes foram vistas pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, do presidente Bolsonaro, e de seus ministros. Eu vejo que isso tem um impacto direto nas possibilidades de diálogo entre as instituições. É possível observar, enfim, claro, um movimento para que esse diálogo aconteça em razão da gravidade da situação que nós estamos vivendo, mas eu tendo a concordar com o professor Michele sobre essa questão em especial.
Ok, então eu vou passar aqui para a última pergunta. O professor Rafael Mesquita da UFPE fez aqui uma última pergunta. Tipicamente, em se tratando de mecanismos internacionais, vemos mais atenção às petições do governo central versus entes menores, exemplo, denúncias de movimentos separatistas, etc. Mas no nosso caso, em que a pandemia e as eleições vindouras podem realmente esgarçar as relações entre governo central e entes federativos, que alavancas têm os entes federados a seu favor contra o governo central em âmbito internacional? Hernani, Michele. Bom, eu não sei, eu acho que a pergunta mais voltada para os internacionalistas aí, mas só para colocar que realmente esse esgarçamento, ele, a nível interno, ele vai terminar sendo decidido nas eleições, né? E as eleições municipais são um termômetro importante para se perceber o que é que o eleitor está achando de tudo isso que está se passando no Brasil. Acho que aí você vai ter uma primeira sinalização dos eleitores com relação para onde vai essa disputa que vem se instaurando já há algum tempo aqui no país. A nível de judiciário, eu creio que essa vitória recente do Supremo Tribunal Federal deu aos governos e aos municípios, né, que eles podem decidir sobre as políticas sanitárias e de saúde das suas respectivas jurisdições, me parece um ganho real, um condicionamento importante a ser considerado. Michele. Basicamente, ele pergunta aqui no final, né, que alavancas tem entes federados a seu favor contra o governo central em âmbito internacional. Você vê uma tentativa, né, mais uma vez, pelo menos o meu entendimento em relação à questão, a esses aspectos de paradiplomacia, sobretudo quando os governos dos entes federados, eles tentam esse contato com o plano internacional, ou por coalizão de governadores, ou diretamente, às vezes de uma forma muito amadora, né? A gente vê um prefeito ou outro pedindo um apoio internacional, mas de uma forma que não é um mecanismo sendo feito, mas normalmente eu acho que a alavanca é se mostrar, se for um apoio para aqueles entes que são críticos no plano internacional contra o governo federal, se mostrar como um ator diferente, né? Como representando alguma coisa diferente, como representando, no caso, os países dos estados do norte, Amazonas, Pará, como defensor do meio ambiente, ou pró-ciência. Então, esse tipo de fato, de posicionamento pode, sim, representar, de alguma forma, um maior contato, né? Então, vou dizer, olha, se eu estou sendo tolhido por não ter um contato a partir da diplomacia, eu tenho que buscar um mecanismo direto e onde é que você pode me ajudar aqui? Eu já penso que talvez seja nesse sentido, se foi nesse sentido a questão dele. Oi. Olá. E se foi nesse sentido, eu vou só complementar, se foi nesse sentido que o Michele comenta, é interessante observar que muitos desses governadores, por exemplo, têm tido, enfim, um reconhecimento de instâncias internacionais com relação à sua atuação, né, atuação de acordo com as recomendações da OMS, portanto, pró-ciência, né, defensores, como o professor Michele colocou, dos direitos humanos, do meio ambiente. Se observarem os comunicados emitidos
pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e mesmo pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a maior parte das manifestações, quando elogiam o Brasil, elogiam diretamente os governadores. O que pode, enfim, ser capitalizado, né, claro. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Hernani, Michele? Não, acho que eu já coloquei um pouquinho para colocar. Ok. Michele? Não, acho que por mim tá tudo bem. Não. Ok, então eu vou encerrar precisamente às 19h30, né? 1h30 de evento. Queria agradecer, primeiramente, a participação da professora Marielle Maia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer ao professor Marcelo Medeiros por ter me convidado para participar como coordenador aqui dessa mesa, desse painel. Agradecer também ao professor Rodrigo Albuquerque, muito obrigado, professor Rafael também, Rafael Mesquita, e agradecer também a Hernani e Michele, muito obrigado por passarem aí esses 90 minutos juntos aqui, debatendo questões tão importantes, ok, gente? A live foi gravada, eu vou passar para a organização, que depois vai ver uma forma aí de disponibilizar. Ok? Muito obrigado a todos vocês e boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, até a próxima. Mais uma vez, parabéns, professor Marcelo, professor Rafael.